por que não existe raiz quadrada de número negativo, né? Essa pergunta ela é duvidosa quando a gente trata de conjuntos números reais, né? Agora, quando englobamos nesse momento todos os conjuntos, já não é uma pergunta que assusta. Exemplo, temos o conjunto dos números reais, né? Que são formados por praticamente quase todos os números que existem. Vamos simbolizar os reais agora por isso. Imagine que aqui tenha todos os números reais. E eu quero saber quanto é que é a raiz quadrada de 4, por exemplo. Levando em consideração os números reais, eu tenho uma raiz. O valor dessa é 2. Por quê? Porque 4 elevado a 0,5 é igual a 2. Ou melhor, 4 elevado a 1 sobre 2 vai dar igual a 2. E 2 elevado ao quadrado, ou seja, 2 elevado a 2 sobre 1 e não 1 sobre 2. Aqui é 2 elevado a 1 sobre 2. Ó. Imagina aqui que é 4 elevado a 1 sobre 2 é igual a 2 elevado a 2 sobre 1. Perceba que a ordem das frações aqui se inverteram. Ok? O interessante é essa pergunta aqui. Quanto é que vale a raiz quadrada de menos 4? Possivelmente você falou aí que não existe raiz quadrada de números negativos. No entanto, a resposta é essa. 2i. Onde i representa a raiz de menos 1, ou seja, uma raiz imaginária, que não faz parte do conjunto dos números reais, faz parte do conjunto dos números complexos, ou seja, faz parte do conjunto dos números complexos, que é um conjunto que engloba todos os outros. Ou seja, dentro do conjunto dos números complexos, existem os imaginários, que também são, que está incluso, os reais está incluso dentro dos conjuntos dos números complexos e assim todos os outros conjuntos aqui, tais como os inteiros, os naturais. Estes são os principais resultados. Obrigado, Google. Então, a resposta dessa raiz aqui é 2i. Agora, se você levar em consideração um conjunto particular, não vai haver resposta. Eu vou dar um exemplo. Com base no conjunto dos números naturais, que eu vou colocar aqui, com base no conjunto dos números naturais, quanto é 2 menos 3? Quanto é 2 menos 3? Não vai haver. Porque 2 menos 3 tem resposta e é igual a menos 1. Só que menos 1 não pertence a esse conjunto. Ele vai pertencer a um outro conjunto, ou seja, o conjunto dos números inteiros. É representado assim. Pela letra Z, né? Conjunto dos números inteiros. Isso significa que a raiz quadrada de menos 4 é 2i, que não é a resposta não está inclusa dentro dos reais. A resposta está inclusa dentro dos complexos. Assim como 2 menos 3, que não está incluso dentro do conjunto dos números naturais. Por mais que os dois números são algarismos, são valores que estão presentes dentro do conjunto, mas que a resposta, o valor da operação não é do conjunto. Então, respondendo à pergunta, por que não existe raiz quadrada de um número negativo? Acontece que existe, só que a resposta não está dentro do conjunto dos números reais, que é o que até pouco tempo atrás era conhecido como o conjunto onde abrigava todos os números, ou seja, todas as representações numéricas existentes. Então, esse foi o vídeo. Muito obrigado por assistir e até o próximo.